Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, tudo bem por aí? Antes de mais nada, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Preciso falar agora sobre o Palmeiras, que vai com um time bastante diferente para a rodada final do Campeonato Brasileiro. Depois da vitória por 3-0 contra o Galo, o Palmeiras confirmou o vice-campeonato, ele não pode mais ser ultrapassado pelo Cruzeiro. Até por isso, essa última rodada do Brasileirão é para cumprir tabela. Para o Palmeiras, embora para o Ceará exista muita coisa em jogo, o Vovô precisa da vitória para evitar qualquer risco de rebaixamento. Pois bem, 4 titulares nem viajaram para Fortaleza. São eles o zagueiro Gustavo Gomes, também o zagueiro Murilo, o meio-campista Andréas Pereira e o atacante Vitor Roque. Eles foram poupados por opção do Abel Ferreira. Piquerez e Veiga estão suspensos e também não viajaram. A gente precisa lembrar que o Everton, o Evangelista, o Emi Martinez, o Felipe Anderson e o Paulinho estão no departamento médico. No total, 11 atletas ou um time inteiro de desfalques. A tendência é de o Palmeiras bem mesclado, para enfrentar um Ceará que vem caindo pela tabela. O Vovô chegou a ter 10 pontos de vantagem em relação ao seu rival Fortaleza. Eles vão para a última rodada com os mesmos 43 pontos, ambos ameaçados pela degola. Se o campeonato terminasse hoje, nenhum deles cairia. Eles estão à frente do Vitória com 42 pontos e do Internacional com 41. Preciso te contar agora que Dória, zagueiro brasileiro, com passagens por São Paulo e Botafogo, está praticamente livre do seu contrato no Atlas. Já havia contado para vocês sobre a intenção do Dória, hoje com 31 anos de idade, em voltar ao futebol brasileiro. Ele dependia dessa rescisão de contrato amigável no futebol mexicano. Nos últimos dias houve avanço, o Atlas lhe devia dinheiro e diante desse acordo que está praticamente fechado, o Dória passa a ser uma excelente opção para clubes brasileiros que precisam de defensores. Desde que chegou em 2018 ao México, Dória sempre foi titular. Passagens também pelo futebol francês, jogador que chegou a atuar pela seleção principal do Brasil e atuou em 17 partidas pela base da seleção brasileira. Como eu contei, é canhoto, 31 anos de idade, bom no jogo aéreo, bom também nos duelos 1 contra 1. Tava pensando aqui em clubes brasileiros que procuram zagueiros. Corinthians, Flamengo, Fluminense, Atlético Mineiro são alguns daqueles que buscam defensores. Só para completar esse noticiário, registrar que Capasso, ex-Vasco, acaba de ser anunciado pelo Atlas, só reafirmando que essa negociação para rescisão do contrato do Dória com o Atlas está bastante avançada. Vem da Argentina a informação de que Abel Ferreira e Flaco Lopes estão brigados. A ESPN Argentina publicou nas últimas horas que a relação é tão ruim que a tendência é que o Flaco Lopes deixe o Palmeiras na próxima janela de transferências. É natural que, se essa notícia saiu na Argentina, alguém do staff do jogador tenha vazado. Flaco Lopes chegou a ficar 11 jogos sem marcar gols. E nesse período, inclusive, foi criticado publicamente por Abel Ferreira. O treinador português disse, abre aspas, acho que ele esqueceu de fazer o que estava fazendo. Ao invés de correr para frente, está correndo para trás. Ele é centroavante e não meia armador. A gente só não sabe se essa suposta confusão entre o Flaco e o Abel aconteceu antes ou depois dessa crítica pública feita pelo treinador. O Flaco Lopes não marcava gols de 15 de outubro a 3 de dezembro. Esse jejum acabou quebrado na vitória por 3-0 contra o Atlético Mineiro na penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. É bom que os times argentinos nem se manifestem interessados no Flaco. Se de fato ele for embora, a tendência é que seja negociado com times europeus. A pedida do Palmeiras para vender o jogador certamente vai ser superior a 100 milhões de reais, algo que não comporta o aspecto financeiro dos times argentinos nesse momento. E esse papo de que John Arias pode virar reforço do Palmeiras. Segundo o UOL, o Verdão busca maneiras de contratar o meio atacante colombiano já em janeiro. Posso garantir para vocês que essa chance é praticamente zero. Na metade da temporada europeia, em janeiro, o Wolverhampton não vai abrir mão de um jogador que é titular por lá e havia custado em julho desse ano 17 milhões de euros. A partir de julho, com o iminente rebaixamento do Wolverhampton, acho que a situação muda.
a tendência é que o Wolverhampton na segunda divisão precise se desfazer dos jogadores mais caros do elenco, e é nesse contexto que o Arias pode acabar estando disponível no mercado. É óbvio que ele não vai sair de graça, o Wolverhampton vai querer recuperar um investimento de 17 milhões de euros, e aí o Flamengo, o Fluminense e o Palmeiras, que são clubes interessados, passam a ter alguma chance, embora já dá para imaginar também que pro Arias vai ser mais negócio continuar no futebol europeu. Ele vinha dizendo pro pessoal do Fluminense durante todos os últimos anos que tinha o sonho de atuar na Premier League e no futebol europeu. Diante desse cenário, tendo jogado bem pouco por lá, a tendência é que ele queira experimentar pelo menos por mais algumas temporadas. Registrar que o Arias é titular do Wolverhampton, foi assim nas duas últimas partidas, embora seus números sejam fracos. 15 jogos, nenhum gol e nenhuma assistência. O Wolverhampton é lanterna do campeonato inglês com apenas 2 pontos conquistados, uma das piores campanhas da história do futebol inglês na primeira divisão. Hora de falar sobre o Palmeiras, que já faturou nos 10 primeiros meses desse ano 1 bilhão e 300 milhões de reais. O Verdão caminha a passos largos para fazer de 2025 o ano com o seu maior faturamento da história. Na última segunda-feira, o COF, o Conselho de Orientação Fiscal, aprovou os 10 primeiros meses de balancetes. A receita total até outubro era de 1 bilhão 367 milhões de reais. Somente em outubro, um prejuízo, o Palmeiras fechou no vermelho em 32 milhões e meio de reais. De qualquer forma, o saldo no ano é extremamente positivo. O Palmeiras está com um superávit de 296 milhões de reais, ou seja, entre receitas e despesas, estão sobrando para o Verdão quase 300 milhões de reais. Com um detalhe importante, a projeção para o ano era de um superávit de 12 milhões de reais. O Palmeiras está bastante acima da média. Só para completar, registrar também que as vendas de atletas foram um grande trunfo da gestão Leila Pereira nessa temporada. Desse 1 bilhão e 300 milhões de reais, 701 milhões vieram com vendas de atletas. O superávit em janeiro e em julho foram os mais significativos justamente no período em que você comercializa seus atletas com clubes do exterior. A última sobre o Verdão. O endividamento do clube bateu 1 bilhão e 20 milhões de reais. Mas antes que o torcedor palmeirense fique preocupado, boa parte dessa grana diz respeito a compras de atletas que serão pagas de forma parcelada. E o Palmeiras tem dinheiro para fazer essas quitações. Essa dívida não deve ser olhada como um grande problema. E o sonho de Leila Pereira em seguir como presidente do Palmeiras depois de dezembro de 2027 subiu no telhado. Na semana passada, a atual mandatária alviverde admitiu que se encontrou no futebol e pretende seguir atuando no esporte durante bastante tempo. Até por isso, a Leila trabalhava nos bastidores durante toda a temporada de 2025 para que em 2026 conseguisse a alteração do Estatuto do Palmeiras, permitindo a ela buscar mais uma reeleição. O atual estatuto permite que o presidente eleito consiga apenas uma vez ser reeleito. A Leila já está no segundo mandato e termina a sua participação em dezembro de 2027. Qual que era o plano da atual presidente alviverde? Fazer uma temporada de 2025 com muitos títulos, para que em 2026, um ano antes da eleição, ela propusesse aos membros do Conselho Deliberativo nessa mudança no estatuto e baseada no enorme sucesso de 2025 e com a aprovação dos conselheiros, ela seguiria como presidente do Palmeiras até 2030. Mas o tiro saiu pela culatra. Apesar de 703 milhões de reais investidos em reforços e da maior folha salarial alviverde em todos os tempos, o Palmeiras terminou o ano sem nenhum título, pela primeira vez na era Abel Ferreira. Ou seja, a chance de a Leila Pereira emplacar esse terceiro mandato dentro do Palmeiras em 2026 é muito pequena, para não dizer zero. Rejeição à ideia é enorme e vai se tornar ainda pior por conta da falta de resultados. Imaginar que ela consiga a alteração do estatuto em 2027, no ano da eleição, é ainda mais complicado. Então, diante desse cenário, deveremos estar assistindo aos últimos meses da presidente à frente do Palmeiras. Se ela tem o sonho e o objetivo de seguir à frente do futebol, eu não descartaria que Leila Pereira tentasse a compra da SAF do Vasco assim que deixar o Palmeiras. Papo para 2028. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Palmeiras. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Verdão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal.
utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.